Irmãos, gostaria de pedir a vocês que vocês abram a Bíblia de vocês, Deuteronômio, capítulo 18, onde nós leremos dos versos 15 a 19. Deuteronômio, capítulo 18, versos 15 a 19. E a palavra do Senhor diz assim: o Senhor, seu Deus, fará com que do meio de vocês, no meio dos seus irmãos, se levante um profeta semelhante a mim. A ele vocês devem ouvir. Porque isso foi o que vocês pediram ao Senhor, seu Deus, em Horebe, no dia em que o povo estava reunido. Vocês disseram: não nos faça ouvir de novo a voz do Senhor nosso Deus, nem ver este grande fogo, para que não morramos. Então o Senhor me disse: eles estão corretos naquilo que disseram. Farei com que se levante do meio de seus irmãos um profeta semelhante a você, em cuja boca porei as minhas palavras, e ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar. De todo aquele que não ouvir as minhas palavras, que ele falar em meu nome, disso lhe pedirei contas. Vamos orar mais uma vez. Pai, nós te agradecemos, ó Deus, pela sua palavra, e eu te peço, ó Deus, nesse dia, que o Senhor fale, ó Deus, fale com o teu povo, que o Senhor, apesar de eu ser indigno, um pecador, mas que o Senhor me use, ó Pai, para que o teu povo receba da tua palavra, e que teu Espírito Santo, ó Pai, continue em nosso meio, nos abençoando, trazendo ministração da tua palavra às nossas mentes e corações. É isso que nós pedimos nessa manhã, em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, todos nós sabemos que nem todas as vozes, elas têm a mesma autoridade. Tem vozes que a gente ouve só como se fosse uma sugestão. Tem algumas opiniões que elas podem ser úteis, mas elas não têm o direito de governar a nossa vida. Entretanto, vão existir palavras que elas não chegam até nós como se fossem apenas conselhos. Não, elas são ordens. Elas chegam como ordem até nós. E essa passagem que nós acabamos de ler de Deuteronômio, ela fala exatamente sobre isso. Ela nos apresenta a voz de Deus chegando ao seu povo por intermédio de um profeta que vai ser levantado pelo próprio Senhor. E o texto que nós lemos, ele deixa claro que quando este profeta fala as palavras de Deus, o povo precisa ouvir. Moisés, ele pronunciou essas palavras quando Israel estava se preparando para entrar na terra prometida. Entretanto, Moisés não acompanharia Israel nessa nova jornada, nessa nova etapa. A sua morte estava próxima. E isso traz uma grande questão. Se Moisés estava próximo à sua morte, depois da morte dele, como o povo ia saber então qual era a vontade de Deus? Quem comunicaria ao povo a palavra do Senhor? Como o povo seria orientado depois da morte de Moisés? E o capítulo 18, ele começa mostrando que as nações ao redor de Israel, elas buscavam orientação espiritual por meio de adivinhações, de feitiçaria, de consulta aos mortos. E Moisés, então, trata isso antes do texto que nós lemos, de 15 a 19. Entretanto, Israel não deveria procurar a vontade de Deus pelos mesmos caminhos utilizados pelos povos que seriam seus vizinhos. O povo da aliança, o povo de Israel, ele não deveria correr atrás de vozes ocultas ou de experiências espirituais proibidas pelo Senhor. Deus, ele próprio, falaria ao seu povo. Deus mesmo levantaria um profeta e colocaria as palavras dele na boca desse profeta.
e o povo teria a responsabilidade de ouvi-lo. E é por isso que a ordem central que nós temos nessa passagem, no final do versículo 15, é: a ele vocês devem ouvir. E esse, inclusive, é o título dessa mensagem. A ele vocês devem ouvir. Essa é a grande exigência do texto. Deus promete, então, levantar um profeta semelhante a Moisés e ordena que o povo o ouça. E a pergunta que deve orientar a nossa reflexão nessa manhã é a seguinte: por que devemos ouvir o profeta que Deus promete? Por que nós devemos ouvir o profeta que Deus promete? E o texto que nós acabamos de ler vai apresentar 3 respostas. Em primeiro lugar, nós devemos ouvi-lo porque precisamos de um mediador. Em segundo lugar, nós devemos ouvi-lo porque Deus providenciou o mediador de que nós precisamos. E por fim, em terceiro lugar, nós devemos ouvi-lo porque nós devemos ouvi-lo porque Deus nos pedirá contas da maneira como nós respondemos à sua palavra. E o nosso primeiro ponto, então, é: nós precisamos de um mediador para ouvir a voz de Deus. Vamos voltar, então, ao texto, capítulo 18, os versos 15 e 16. E assim diz a palavra do Senhor: o Senhor, seu Deus, fará com que do meio de vocês, do meio dos seus irmãos, se levante um profeta semelhante a mim. A ele vocês devem ouvir. Isso é Moisés falando. O Senhor vai levantar um profeta semelhante a mim. A ele vocês devem ouvir. Porque isso foi o que vocês pediram ao Senhor, seu Deus, em Horebe. No dia em que o povo estava reunido, vocês disseram: não nos faça ouvir de novo a voz do Senhor nosso Deus, nem ver este grande fogo, para que não morramos. Moisés, ele está levando o povo, voltando atrás, num momento marcante da história de Israel, que foi o dia que o Senhor se manifestou no Monte Horebe, ou no Monte Sinai. Naquele dia, o monte estava envolto em fumaça, havia trovões, relâmpagos, uma nuvem muito espessa, o monte tremia, porque o Senhor havia descido sobre ele em fogo. Então Deus falou. Naquele monte, Deus falou. O povo ouviu a voz do Senhor no meio daquele fogo. E qual foi a reação de Israel? De alegria? De espanto? Aquele povo ficou aterrorizado com aquilo que eles estavam presenciando. Volto a dizer, o povo ficou aterrorizado com aquela presença do Senhor no Monte Horebe. Deuteronômio 5, a partir do versículo 24, os versos 24 e 25, ele registra as palavras que o povo de Israel disse naquele momento. Eles disseram o seguinte para Moisés: eis que aqui o Senhor nosso Deus nos mostrou a sua glória e a sua grandeza, e ouvimos a sua voz do meio do fogo. Pois este grande fogo nos consumirá. Se continuarmos a ouvir a voz do Senhor nosso Deus, morreremos. Essa era a sensação do povo de Israel diante da presença do Senhor no Monte Horebe, diante da santidade de Deus. Nós não podemos ouvir essa voz, senão nós morreremos. E aí é importante que a gente compreenda de forma correta o que Israel estava pedindo nesse momento. Quando o povo disse para Moisés: não nos faça ouvir novamente a voz do Senhor, eles não estavam dizendo que eles não queriam mais ouvir a voz de Deus. Não era isso. Eles não queriam dizer: olha, não queremos mais conhecer a vontade de Deus. Eles não estavam rejeitando a presença de Deus ou a revelação divina. O que eles queriam dizer era o seguinte: Moisés, por favor, vá você. Aproxime-se você. Ouça tudo o que Deus disser. E depois venha e nos transmita as palavras do Senhor. O povo, ele queria sim ouvir a voz de Deus,
mas ele reconhecia que precisava recebê-lo por meio de um mediador. Ou seja, Israel conhecia o fato, olha, nós precisamos do Senhor nos orientando, nós precisamos da palavra de Deus, mas nós estamos aterrorizados com a presença de Deus. E nós precisamos de um mediador. Eles perceberam algo que é muito sério. O pecador não pode se aproximar levianamente da presença do Deus Santo. O problema, ele não estava na voz de Deus, o problema estava no povo. O problema era que Israel era pecador e incapaz de permanecer diante da manifestação da santidade divina. Ele era incapaz. O fogo no monte, ele revelava que Deus é santo. Que Deus não pode ser tratado como se fosse uma criatura qualquer. O fogo mostrava que a presença de Deus é gloriosa, é majestosa. E ela também é aterradora para o pecador. Atualmente nós vivemos uma época em que as pessoas gostam muito de falar de Deus. Elas desejam falar sobre Deus, mas apenas como aquela pessoa acessível, acolhedora, um Deus próximo, amigável. E é claro que as Escrituras mostram isso. Elas evidenciam que Deus se aproxima do seu povo, que Deus é Deus misericordioso e que Ele recebe aqueles que vêm a Ele. Mas nós não podemos transformar a proximidade de Deus em uma banalidade. Deus não é nosso colega. Deus não é o seu chapa. Deus não é alguém que nós possamos controlar. Deus não é produto religioso criado para aumentar a nossa autoestima. Não. Deus é o Criador dos céus e da terra. Deus é aquele Deus santo que diante dele, os querubins tampam os olhos e dizem: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. O problema do ser humano não é apenas não conhecer a Deus suficientemente. O problema é que, sendo nós pecadores, ou o ser humano sendo um pecador, ele não pode permanecer diante de Deus por seus próprios méritos. Nós não podemos ficar diante da presença desse Deus Santíssimo pelos nossos próprios méritos. Nós precisamos de mediação, nós precisamos de alguém que se aproxime de Deus em nosso lugar, nós precisamos de alguém que receba a palavra de Deus e comunique essa palavra a nós, nós precisamos de alguém que permaneça entre o Deus Santo e o povo pecador. E é essa função que Moisés exerceu diante do povo de Israel. E ali, mais especificamente, no Monte Horebe. O povo permaneceu à distância, enquanto Moisés se aproximou da nuvem onde Deus estava. E ali, o próprio Deus tratou com Moisés. Moisés ouviu as palavras do Senhor, depois comunicou essas palavras a Israel, sendo então o mediador da antiga aliança entre Deus e o seu povo. Isso nos ensina, irmãos, que a nossa aproximação de Deus, ela não começa com a nossa capacidade de encontrá-lo. Não começa em nós, mas começa nele. Ele, essa proximidade, ela começa com o próprio Deus, que em sua graça, em sua soberania, abre um caminho para que pecadores possam ouvir a sua voz e se achegar à sua presença. Não somos nós que descobrimos como chegar até Deus. É Deus que estabelece o caminho. Não somos nós que escolhemos o mediador. É Deus quem levanta o mediador. Não somos nós que determinamos como Deus deve falar ou o que Ele deve falar. É Deus quem coloca a sua palavra na boca do mediador que Ele mesmo levantou. Essa então é a nossa primeira necessidade. Nós precisamos de um mediador. Só que apenas reconhecer a necessidade do mediador, isso não é suficiente.
seria terrível nós percebermos que nós não podemos permanecer diante de Deus e ainda assim não temos ninguém que pudesse nos representar. Imagina que chocante isso. Eu não posso ficar diante da presença de Deus e eu não tenho ninguém que medie isso para mim. Ninguém que possa me representar. Por isso, o texto não termina aí. Ele não termina no medo do povo. A necessidade humana apresentada por Israel, ela então é seguida pela provisão divina. E isso vai nos conduzir então ao nosso segundo ponto. Deus providencia o mediador de que seu povo necessita. E aí nós vamos ver os versículos 17 e 18. Nos versos 17 e 18, nós lemos: Então o Senhor me disse, novamente Moisés falando, então o Senhor me disse, eles estão corretos naquilo que disseram. Farei com que se levante do meio de seus irmãos um profeta semelhante a você, em cuja boca porei as minhas palavras, e ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar. Irmãos, depois que Israel pede um mediador, que eles falam para Moisés, olha, nós não podemos ouvir a esse Deus, senão nós morreremos. Deus, a resposta dele para Moisés é, esse povo está correto. Realmente, eles não conseguem ficar diante da minha presença. Realmente, eles precisam de um mediador. O povo de Israel, eles compreenderam a sua necessidade. Eles não podiam suportar a manifestação direta da presença de Deus. E por isso eles precisavam de alguém que lhes comunicasse a palavra do Senhor. E a essa necessidade e a esse reconhecimento do povo de Israel, o que o Senhor faz então? Ele diz, levantarei um profeta semelhante a você, um profeta semelhante a Moisés. Lembrem novamente, Moisés estava às portas da morte, ele não passaria para a terra prometida. E aí Deus então promete, eu levantarei um profeta semelhante a você. E aí é interessante que, mais uma vez, a iniciativa parte de Deus. É Deus que diz, levantarei um profeta. Deus não vai dizer para o povo de Israel o seguinte, olha, procurem entre vocês alguém que seja suficientemente sábio, ou alguém que fale muito bem, tragam a minha presença, e aí eu vou decidir se eu aprovo ou não. Não, não foi isso que Deus disse. Deus disse, eu levantarei do meio de vocês. Irmãos, o verdadeiro profeta não é alguém que se oferece para ocupar uma posição de prestígio. Ele é alguém que é chamado e escolhido por Deus. Quantas pessoas que nós vemos hoje assumindo o papel de profeta por conta própria? E o Senhor nos mostra que quem levanta o profeta é Ele. Além disso, Deus fala para Moisés que levantaria esse profeta do meio de seus irmãos. Não seria um estrangeiro. Deus não traria alguém de fora, alguém que fosse hábil no falar. Não. Deus levantaria o profeta do meio dos seus irmãos. Ele seria verdadeiramente pertencente ao povo. Ele surgiria do meio daquele povo da aliança, do meio do povo de Israel. E Deus diz também, olha, esse profeta vai ser semelhante a você, Moisés. E quando ele diz que, o Senhor diz que esse profeta será semelhante a Moisés, não significa que ele será semelhante em todos os aspectos. A semelhança desse profeta com Moisés está principalmente na sua função como mediador e como porta-voz de Deus. Assim como Moisés recebeu as palavras do Senhor, esse profeta receberia as palavras de Deus. Assim como Moisés falou em nome de Deus, esse profeta também falaria em nome de Deus.
Assim como Moisés mediou a aliança, esse profeta exerceria uma função mediadora em favor do povo. E o Senhor ainda decreta para esse profeta: porei as minhas palavras na sua boca. E isso é muito importante, porque isso define o que é profecia. Porei as minhas palavras na sua boca. Essa é a verdadeira definição do que é profecia. O profeta não é aquele que fala aquilo que o povo quer ouvir. O profeta não é aquele que apresenta as suas próprias opiniões, vestida de linguagem religiosa. O profeta não é aquele homem que usa o nome de Deus para dar autoridade aos seus desejos pessoais. Não. O profeta é aquele em cuja boca Deus coloca as suas palavras. Isso é muito importante. É aquele homem levantado por Deus e em cuja sua boca Deus vai colocar as suas palavras. A mensagem do profeta, ela não nasce da criatividade desse homem. Ela nasce da revelação de Deus. A mensagem do profeta não está na sua personalidade. A autoridade não está nessa personalidade. A autoridade está na palavra que o profeta recebeu. Quantas vezes nós já dissemos aqui nesse púlpito? A autoridade vem da mensagem, não do mensageiro. É a mensagem de Deus, é a palavra de Deus que tem autoridade, não o mensageiro. A autoridade que o mensageiro tem, ela vem exatamente da autoridade da palavra que está acima dele. Por isso, Deus vai ordenar algo muito importante. Ele vai dizer o seguinte: Ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar. Ou seja, mais uma vez, Deus não permite que o profeta fale aquilo que ele pensa, aquilo que ele acha legal, aquilo que o povo quer ouvir. Não. O profeta vai dizer tudo o que Deus lhe ordenar. Ele não vai falar só uma parte. Ele não vai inventar algumas coisas que ele quer falar junto com aquilo que Deus mandou. Não. Ele vai dizer tudo o que Deus lhe ordenar. Irmãos, ao longo da história de Israel, o Senhor levantou muitos profetas. Samuel, Elias, Eliseu, Jeremias, Isaías, Ezequiel, Daniel e muitos outros profetas. Todos esses homens participaram do cumprimento dessa promessa. Todos eles participaram dessa promessa. Eu levantarei um profeta do meio de vocês. Deus não deixou Israel sem direção. Deus estava entrando na terra prometida, Moisés estava morrendo, e aquele que tinha sido o grande líder, ele então morreria e o povo ficaria agora sem qualquer direção, porque Deus não falaria diretamente a eles, eles precisavam de um mediador. Deus continuou então falando ao seu povo através dos profetas. Esse foi o meio que ele escolheu. Entretanto, aí há algo muito interessante. E aí nós vamos passar lá para o finalzinho de Deuteronômio. Deuteronômio 34, no versículo 10. Onde nós vamos encontrar uma declaração extremamente importante. O capítulo 34, ele vai tratar exatamente da morte de Moisés. E o versículo 10 vai nos dizer o seguinte: nunca mais se levantou em Israel profeta como Moisés, com quem o Senhor tivesse tratado face a face. Nunca mais se levantou em Israel profeta como Moisés. E aí vem um problema. Isso aí cria uma tensão dentro do próprio livro, dentro do próprio Deuteronômio.
Se em Deuteronômio 18, Deus está prometendo, olha, levantarei um profeta semelhante a você. O encerramento lá no capítulo 34 já diz que não houve profeta semelhante a Moisés. Outros profetas surgiram, mas nenhum deles cumpriu completamente essa expectativa, essa promessa do capítulo 18. Por exemplo, Samuel, ele foi um grande profeta, mas não foi profeta definitivo. Elias foi um poderoso profeta, mas ele não foi profeta definitivo. Isaías, ele anunciou maravilhosamente a salvação, mas não foi profeta definitivo. Jeremias, ele falou fielmente em meio à perseguição, mas ele também não foi o profeta definitivo. Nunca houve alguém semelhante a Moisés. O Antigo Testamento, então, termina aguardando alguém maior. Vejam que a gente termina o Antigo Testamento e ainda não há ali um profeta semelhante a Moisés. Houveram muitos profetas, homens de Deus, homens em cuja boca o Senhor colocou a palavra dele, mas nenhum semelhante a Moisés. O povo, quando nós terminamos o Antigo Testamento, nós ainda estamos à espera daquele que seria semelhante a Moisés e superior a todos os profetas anteriores. Então vem a resposta de Deus. Jesus veio ao mundo. Ele nasceu no meio dos seus irmãos, como o Senhor havia falado. Ele foi levantado por Deus. Ele falou as palavras do Pai. Mas Jesus não é apenas mais um profeta em uma longa sequência de profetas. Ele é o cumprimento pleno e definitivo da promessa. Moisés dizia, assim diz o Senhor. Jesus diz, eu porém lhes digo. Moisés recebeu a palavra de Deus. Jesus é a palavra de Deus encarnada. Moisés foi um servo fiel na casa de Deus. Jesus é o filho sobre a casa de Deus. Moisés mediou a antiga aliança. Jesus é o mediador de uma nova e superior aliança. Moisés libertou o povo da escravidão no Egito. Jesus liberta o seu povo da escravidão, do pecado, da condenação e da morte. Temos aqui o profeta semelhante e, mais do que isso, superior a Moisés. No Horebe, Moisés subiu ao monte para receber a lei de Deus. No Calvário, Jesus subiu ao madeiro para sofrer a condenação da lei em favor dos pecadores. Moisés, ele permaneceu entre Deus e o povo para transmitir a palavra. Jesus permanece entre Deus e seu povo, não apenas para transmitir a palavra, mas para reconciliar definitivamente o povo com Deus. Jesus é o mediador de quem realmente nós necessitamos. Ele não apenas nos diz como nós chegamos a Deus, ele é o caminho para Deus. Jesus não apenas anuncia a verdade, ele é a verdade. Ele não apenas fala sobre vida, Jesus é a vida. Portanto, irmãos, Deus não ignorou a nossa necessidade. Ele providenciou o mediador, ele enviou o seu próprio filho. Mas essa vinda do mediador, ela vai nos requerer uma resposta. Isso nos conduz ao nosso terceiro e último ponto. Deus exige que ouçamos o mediador que ele enviou. Deus então reconhece que o povo havia falado corretamente, que eles realmente precisavam de um mediador. Deus então promete levantar esse mediador, mas o versículo 19, ele vai ter uma exigência. A exigência é que nós ouçamos o mediador que ele enviou. Então vamos ver o versículo 19. Acompanhe comigo. De todo aquele que não ouvir as minhas palavras, que ele falar em meu nome, disso lhe pedirei contas. O profeta era alguém levantado por Deus para falar as palavras de Deus. Por isso, rejeitar aquilo que o profeta falava era o mesmo que rejeitar a Deus. Não ouvir esse profeta não seria apenas discordar de uma pessoa. Ah, não concordo com o que ele fala. Não ouvir o profeta seria desprezar a palavra do Senhor.
E Deus então faz uma advertência severa. Disso que não ouvir o profeta, não ouvir a minha palavra dita pelo profeta, disso eu vou pedir contas. Irmãos, a palavra de Deus, ela nunca chega a nós de uma maneira neutra. Não. Quando Deus fala, nós somos colocados diante de uma decisão. Ou nós recebemos a palavra com fé e com submissão, ou então nós rejeitamos essa palavra. Não há um caminho neutro. Ou você aceita e é submisso, ou então, se você não aceita, com fé e submissão, você está rejeitando a palavra de Deus e assim você está rejeitando o próprio Senhor. E não há rejeição sem que haja consequência. A palavra ouvir, você já deve ter ouvido isso muitas vezes na escola dominical, aqui do púlpito. Para Israel, o ouvir não significa apenas aquele escutar passivo. Não. O ouvir ele tem um significado muito maior do que simplesmente receber sons no ouvido. Ouvir significa receber, crer e principalmente obedecer. Quando nós ouvimos a palavra Shema, ou Shema, não é apenas o ouvir, mas o ouvir obedecendo, aquele ouvir obediente. Uma pessoa, ela pode escutar a palavra de Deus e ainda assim não ouvir verdadeiramente. Ela pode estar presente em todos os cultos, conhecer histórias bíblicas, pode saber as doutrinas, sã doutrinas, as doutrinas corretas, pode até admirar a pessoa de Jesus. Mas se ela não recebe essa palavra com fé e não se submete à autoridade da palavra, ela não ouviu a palavra no sentido do texto. Então, se você vem aqui todo domingo, você ouve a palavra, mas você simplesmente escuta, você não obedece, você não entendeu o sentido do que é a ele ouvir. E é precisamente nesse ponto que nós precisamos observar o que aconteceu no Monte da Transfiguração, lá em Marcos capítulo 9. Marcos 9 vai nos contar então que Jesus levou consigo Pedro, Tiago e João ao monte. E ali Jesus foi transfigurado diante dos seus discípulos. E aí apareceram diante dos discípulos dois personagens centrais na história de Israel: Moisés e Elias. Moisés representava a lei e Elias representava os profetas. A lei e os profetas estavam ali diante de Jesus. Uma nuvem então encobre aqueles homens e dessa nuvem se ouve a voz do Pai: este é o meu filho amado, ouçam ele. A ele vocês devem ouvir. E essas palavras estão justamente ecoando o que nós ouvimos em Deuteronômio 18:15. A ele vocês devem ouvir. O Pai, ele identifica Jesus como aquele para quem a promessa apontava. O profeta semelhante a Moisés havia chegado. Mas ele não é apenas semelhante. Esse profeta que chegou ao mundo, ele é superior a Moisés. O Pai não disse: olha, ouçam esses 3 servos. Não. O Pai diz: este é o meu filho amado, a ele vocês devem ouvir. Moisés e Elias, eles eram apenas servos. Jesus é o Filho. Moisés e Elias anunciaram a palavra. Novamente, Jesus, ele é a palavra encarnada. E Marcos ainda vai acrescentar que quando os discípulos olharam ao redor, eles não viram mais ninguém. Aqueles homens haviam desaparecido. Apenas Jesus permaneceu. Isso não significa, irmãos, que a lei e os profetas perderam o seu valor. Significa que eles encontraram o seu cumprimento em Cristo. E essa continua sendo a exigência de Deus para nós hoje. O que nós temos em Deuteronômio 18, a ordem que Deus dá então no versículo 15, é a verdade que nós precisamos para hoje. Ouçam, a ele vocês devem ouvir. Ouçam meu filho.
Quando muitas vozes prometem te ensinar a verdade, ouçam Jesus. Quando a cultura redefine o que é certo ou o que é errado, ouçam a Jesus. Quando o nosso próprio coração tenta justificar o pecado, ouçam a Jesus. Quando a ansiedade, ela diz que Deus perdeu o controle sobre nossas vidas e sobre nossas ações, ouçam a Jesus. Quando a culpa diz que não há mais perdão para os nossos pecados, ouçam a Jesus. Quando falsos mestres, eles oferecem o evangelho sem arrependimento, sem cruz e sem santidade, ouçam a Jesus. Ouvir Jesus significa crer naquilo que Ele diz sobre Deus. Significa crer naquilo que Ele diz sobre nós, aquilo que Ele diz sobre o pecado, sobre a salvação, sobre o juízo, sobre a vida eterna. Ouvir Jesus significa abandonar toda a pretensão de nos salvarmos pelas nossas próprias obras. Significa reconhecer que nós somos pecadores e que precisamos de um mediador. Ouvir Jesus também significa que nós precisamos obedecer. Nós não podemos dizer que nós ouvimos Cristo enquanto escolhemos deliberadamente ignorar aquilo que Ele ordena. Nós não podemos chamá-lo de Senhor e tratar seus mandamentos como se fossem meras sugestões opcionais. Nós não podemos admirar o seu amor e rejeitar sua autoridade sobre nós. Ele é Senhor sobre tudo e sobre todos. Nós não podemos desejar sua salvação e desprezar o seu senhorio sobre nossas vidas. Aquele que fala conosco, ele é o profeta enviado por Deus. Ele é o próprio Filho de Deus. E Deus diz que pedirá conta de todo aquele que não ouvir suas palavras. Irmãos, e essa advertência para nós, ela é mais séria do que ela foi para Israel. Israel ouviu a palavra por intermédio de Moisés e dos profetas. Nós recebemos a revelação do próprio Filho. Israel recebeu apenas as sombras que apontavam para o profeta definitivo. Nós contemplamos o cumprimento dessa promessa. Israel aguardava o profeta prometido. Nós sabemos o nome dele. E o nome desse profeta é Jesus. Por isso, a pergunta nessa manhã não é: você conhece alguma coisa sobre Jesus? Não é essa a pergunta que nós devemos nos fazer. A pergunta é: você tem ouvido a Jesus? Sua voz, a voz de Jesus, governa a sua consciência. A palavra de Jesus é que corrige as suas opiniões. Os seus mandamentos é que dirigem as suas escolhas. A sua promessa é que sustenta a sua esperança. O seu evangelho é o fundamento da sua salvação. Talvez você ouça muitas pregações. Hoje é muito fácil, né? Nós temos YouTube e nós podemos ouvir diversas pregações. Mas talvez você ouça pregações, mas não tenha se rendido a Cristo. Talvez você conheça essa doutrina, mas continue resistindo à voz do Filho. Talvez você admire Jesus. Muitas pessoas, mesmo pessoas que não são cristãs, admiram Ele como aquele homem bom, um mestre. Alguns o admiram como profeta, mas ainda não receberam Ele como Senhor e Salvador. E hoje, irmãos, essa é a palavra que vem até nós. Este é o meu Filho amado, a Ele ouça. Irmão, não endureça o seu coração para isso que Jesus, para isso que Deus preparou para nós. O Deus que enviou o mediador, Ele também é o Deus que pedirá conta daqueles que rejeitam a sua palavra. E aí eu gostaria de voltar para um instante lá no Monte Horebe, lá no Monte Sinai. Ali o fogo queimava, o fogo ardia, o monte tremia, a voz de Deus era ouvida e o povo clamava: não nos faça ouvir novamente essa voz para que nós não morramos. O povo reconhecia que precisava de um mediador. Séculos depois, em outro monte, uma nuvem envolveu Jesus e seus discípulos. Moisés e Elias estavam ali. Mas a voz do Pai então declara: este é meu Filho amado, a Ele vocês devem ouvir. No primeiro monte, o povo disse: não podemos ouvir diretamente a voz de Deus. No segundo monte, Deus fala: ouçam o meu Filho.
Irmão, Jesus é a resposta divina para aquele temor de Israel, aqueles homens e mulheres que ficaram aterrorizados. Jesus é o profeta prometido, ele é o mediador perfeito, ele é a revelação definitiva de Deus. Mas há algo que é ainda mais glorioso nisso. Jesus não veio apenas para nos proteger do fogo. Na cruz, ele suportou em nosso lugar o juízo que nós merecíamos. Ele é aquele que falou as palavras de Deus e entregou-se por nós pecadores. Ele é aquele que era sem pecado e recebeu sobre si a nossa condenação. O fogo do juízo caiu sobre ele. O que nós vamos fazer com essa voz do Filho de Deus? E, novamente, a resposta é clara. Nós devemos ouvir. Nós devemos ouvir Jesus quando ele diz: arrependam-se e creiam no Evangelho. Nós devemos ouvir Jesus quando ele diz: venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Nós devemos ouvir Jesus quando ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Nós devemos ouvir a Jesus quando ele nos chama a abandonar o pecado. Nós devemos ouvir Jesus quando ele chama você a confiar na sua graça. Nós devemos ouvir Jesus quando ele chama você a segui-lo, tomar sua cruz e permanecer fiel até o fim. Irmãos, que o Senhor nos conceda ouvidos para ouvir, um coração disposto a crer e que nós sejamos dispostos a obedecer esse profeta, que é o profeta definitivo levantado pelo Senhor. Amém? Vamos orar. Pai amado, Deus soberano, obrigado, Deus, por sua palavra, Deus, que nos confronta, a sua palavra que nos traz ensino, a sua palavra que nos mostra, Deus, como devemos viver para o Senhor e pelo Senhor. A sua palavra que nos mostra, Deus, que o Senhor cumpre as suas promessas. A promessa que o Senhor havia feito a Moisés e que foi cumprida, Pai, através do nosso Senhor Jesus Cristo. Pai, nós te pedimos, ó Deus, que nossa fé não seja apenas uma fé de conhecimento, uma fé passiva, mas seja uma fé de obediência, uma fé de quem ouve as palavras do nosso Rei e Senhor e o obedece. Uma fé, ó Deus, que reconhece em Cristo aquele que morreu por nós, para nos livrar das garras do pecado, da morte e da condenação. Eu te peço, ó Deus, em nome de Jesus, que o Senhor dê a nós, ó Pai, ouvidos para ouvir verdadeiramente o seu Filho. Ouvidos, ó Pai, para ouvir e para obedecer. Abençoe, ó Deus, cada um dos meus irmãos aqui. Que o Senhor continue nos dando essa graça, ó Pai, de ouvir, ó Deus, ao nosso Rei e Salvador. É isso que nós pedimos nessa manhã. Amém e amém. Que o amor de Deus, nosso Pai, que a graça de Jesus Cristo, seu Filho, as consolações do Espírito Santo, sejam sobre todos nós, para todo sempre. Amém e amém.